Então, bom dia. Dando continuidade à nossa leitura, a gente começou semana passada, né, para quem está aqui hoje, e nós fomos até a página 18. E nós vamos começar aí no segundo parágrafo da página 18. Estes exemplos, será que vale a pena recapitular os exemplos? Acho que talvez, né? Eu vou voltar, então, a esse parágrafo dos exemplos, principalmente porque tem gente aqui que está sem o livro para poder entender esse parágrafo. Então, voltando na página 17, a recém-caracterizada base da confiança na vida cotidiana pode ser, contudo, fundamentalmente questionada quando perturbações desse tipo se tornam estruturais. Quando os trens circulam regularmente atrasados e a organização se mostra cada vez mais adversa ao cliente, começo a duvidar da capacidade e das intenções da gerência. A Silvia caiu. Quando informações me são sistematicamente omitidas, cresce em mim certa desconfiança em relação às boas intenções dos outros. Quando o poder de compra do meu dinheiro poupado é colocado em dúvida por força de uma inflação inesperada, ou o valor da minha aposentadoria começa a oscilar, minha confiança no futuro é colocada em questão. Só um minutinho, Silvia. Eu vou te colocar de co-host, porque está chegando gente, se você pode abrir, tá? E só relembrando também, para quem está chegando hoje, que quando quiser interromper para comentar alguma coisa da leitura, sinaliza que a gente para, tá bom? Quando a criminalidade se torna notável em meu ambiente mais próximo, acaba minha ingênua confiança com a qual eu deixava aberta a porta da cozinha e não trancava minha bicicleta. Quando a mídia me informa sobre o modo como alimentos e medicamentos são química, bacteriológica e geneticamente manipulados, surge uma profunda aversão a tudo que me é oferecido em termos de alimentos e remédios, apesar de todas as explicações sobre nenhum efeito colateral nocivo. Quando aumenta as reportagens sobre escândalos de corrupção na vida política, minha confiança na integridade dos políticos é fortemente minada. Então, os exemplos recapitulados. Estes exemplos podem esclarecer o fato de que, sobre a superfície da vida cotidiana, a qual, vista de fora, decorre bem pacatamente na base de forças da confiança, estão em andamento processos que minam fundamentalmente essa confiança. A confiança na ciência, na política, na economia, a confiança em acordos, nos motivos do parceiro, no futuro. Antecipando-nos aos capítulos seguintes, queremos indicar aqui 3 tendências sociais que crescem destacadamente nesse substrato da falta de confiança. Todas as 3 possuem seus lados de luz e sombra. Informação e esclarecimento, onde domina a escuridão relativa aos motivos do outro, aos desenvolvimentos com os quais ele se ocupa e seus resultados, por exemplo, sobre a forma de um produto, surge desconfiança. Esta só pode ser neutralizada mediante boa informação e esclarecimento sincero. Controle democrático, por meio de prescrições, regras e procedimentos,
com o pertinente controle, queremos poder dominar e manter sob controle os processos que dão ensejo à desconfiança. Seguro. Quem não confia no outro ou não sente confiança no futuro em geral, pode tentar obter sua garantia por meio de um seguro. Do fato de, na atual sociedade, a informação, o controle e o seguro atingirem proporções fora do comum, já podemos deduzir que, com a confiança, algo foi colocado em movimento. Até aqui, deixamos que nossa lanterna da confiança lançasse sobre sua luz sobre grande quantidade de fenômenos da vida cotidiana. Elevemo-nos agora acima da vida social para obter uma vista de helicóptero e tentemos caracterizar os 3 grandes subsistemas da estrutura social do ponto de vista da confiança. Ao mencionar os 3 grandes subsistemas, referimos-nos ao conceito da trimembração social, da qual foi primeiramente formulada por Rudolf Steiner. A realidade social como articulação entre a vida cultural, a vida jurídico-política e a vida econômica. Um sistema ecológico-social constituído por 3 áreas da vida. E tem uma nota de rodapé aqui. Não, eu não estou vendo essa nota. Não, esses são, acho, os comentários que vão no final do livro. A vida política. Antes da queda do Muro de Berlim, eu visitava regularmente o leste da Alemanha. Era sempre constrangedor presenciar uma existência social que, de cima a baixo e até nos ângulos mais distantes da existência, consistia em medo e desconfiança. Até dentro da vida familiar, esse micróbio da desconfiança atuava. Era perigoso para a vida e exigia a maior atenção e cautela. Construir uma relação de confiança. Para encontrar a característica da desconfiança na política, nós não precisamos, contudo, ir à parte oriental da Alemanha antes de 1989. Basta recordarmos os abismos políticos de desconfiança que na África do Sul tiveram de ser ultrapassados até agora e ainda terão de sê-lo continuamente por Nelson Mandela e Frederico de Klerk, da desconfiança profundamente enraizada entre a Organização pela Libertação da Palestina e Israel, à frente da qual se posicionaram Arafat e Rabin. A longa crise de confiança entre as Irlandas do Norte e do Sul. Mais perto de nós, holandeses, podemos constatar a desconfiança na União Europeia. Os Estados-membros observam-se mutuamente cheios de desconfiança. Quem tenta conduzir a palavra-mor, quais exigências nacionais são invocadas em primeiro plano? Contudo, mesmo dentro das próprias fronteiras, nós percebemos como os desmesurados interesses partidários ou uma exigência pessoal sempre despejam novamente fuligem de desconfiança sobre a refeição da confiança. Quão frequentemente o eleitor que, confiante, entrega seu voto a um partido político é enganado em suas expectativas pela ação política de fato. De países em que os políticos, uma vez no poder, se enriquecem impudicamente, nem se fala. Sim. Vida... Alguém quer comentar esse? Eu. Uhum. Na verdade, o conjunto até aqui, no parágrafo da página 18, o primeiro parágrafo da retomada da leitura,
Estes exemplos podem esclarecer o fato de que, sob a superfície da vida cotidiana, que você chegou a ler, eu anotei aqui para mim, paralisia, que essa forma, pelo menos é como eu me sinto muitas vezes, que essa forma como a gente tem gerido a sociedade acaba impactando numa certa paralisia, porque você para diante dos fatos e não tem os elementos ou não tem a confiança necessária para agir em direção de seja lá o que você quer. Então, me veio muito a imagem da paralisia. E a outra coisa é pensar a época que ele escreveu, porque a primeira, pelo que eu estou vendo aqui, a primeira versão em holandês foi em 1997, e a gente já está mais de 30, está com uns 30 anos de distância, mais ou menos, desse momento, e o assunto continua sendo atual. Então, algo que a gente comentou na semana passada, como a gente patina num processo de aprendizado, e eu vejo esses componentes não só na vida política, mas dentro de casa. O quanto que a gente age dessa forma dentro do nosso próprio ambiente. Era isso. Não sei se reverbera para vocês. As coisas que são colocadas como sendo lá fora, às vezes eu fico vendo aqui dentro mesmo, dentro do meu quadradinho. Uhum. Mais alguém quer comentar até essa parte? Então, vista a vida política, vamos à vida econômica. Sob o aspecto do tema da confiança, a vida econômica demonstra uma esquizofrenia dramática. A vida econômica é marcada por distribuição de trabalho, tanto dentro das organizações como entre os empreendimentos. Essa distribuição de trabalho tem como consequência a dependência recíproca. Com essa dependência recíproca, só se pode viver na base da confiança recíproca. Retornaremos a isso mais detalhadamente no capítulo 6. A vida econômica parece representar a área em que nós sentimos com grande nitidez a possibilidade e a necessidade de desenvolver forças de confiança. Em ângulo oposto a isso está situada, porém, e aí reside a já mencionada esquizofrenia, a ideologia da economia capitalista de mercado. À luz dessa ideologia, a vida econômica é organizada como campo de batalha, concorrência no mercado anônimo. Cada concorrente é um inimigo em potencial, que se tenta vencer na luta por determinado segmento do mercado. Informações são transmitidas seletivamente. Intenções são escondidas. Novidades são mantidas em segredo. Numa situação desse tipo, não se pode falar de relações de confiança. Desconfiança é trunfo. Chega até mesmo ao ponto de, no caso de uma interdependência efetivamente existente, obrigar à cooperação. A legislação sobre cartéis se interpor nisso. É bem nítido mesmo, né, na vida econômica. Essa é muito forte, quer dizer, mesmo se você procura algum tipo de parceria ou de arranjo pensando num processo jupiteriano, já que falei aqui no início, mas num processo de equilíbrio, de parceria com outras forças, isso pode ser entendido como cartel, e existe uma legislação que atua em cima disso para que esse tipo de situação não aconteça. Maluco, né? Continuamos? A vida cultural. Terceiro ponto.
Apesar de a vida social apresentar uma larga escala de atividades como arte, ciências, religião, educação, saúde, lazer e etc., queremos direcionar conscientemente nossa lanterna da confiança para o mais importante ramo da vida cultural, a ciência. Apesar da trajetória aparentemente vitoriosa da ciência moderna, pelo sucesso com a qual ela possibilita a aplicação de resultados de sua pesquisa em tecnologia e na indústria, uma profunda desconfiança rói em suas raízes. Muitos cientistas conseguem, é verdade, eliminar esse sentimento durante algum tempo por meio da razão, mas nem por isso ele deixa o mínimo que seja de existir. Isso é tanto mais notável na medida em que essa mesma ciência obteve seu próprio caráter de uma profunda desconfiança. Francis Bacon, que no início da Idade Moderna, séculos 16, 17, formulou os fundamentos da nova ciência, estava imbuído da mais profunda desconfiança em relação ao ser humano. Toda a ciência de sua época consistia em teologia ou mística. Ele via como o pensamento de seus contemporâneos era preenchido por conteúdos conceituais religiosos e como sua percepção era impregnada de sentimentos místicos. Bacon ansiava pelo ideal de uma ciência objetiva. Uma ciência dessa espécie precisa reduzir seu material de observação ao que pode ser contado, medido e pesado, porque nenhum sentimento místico se liga a isso, e precisa limitar seu arsenal conceitual àquilo que se deixa expressar em leis causais, mecânicas, bem como em fórmulas matemáticas, porque nenhuma formulação teológico-dogmática se permite ligar a isso. Desse modo, o ser humano, como sujeito cognitivo, era desativado, enquanto o objeto do conhecimento era exposto a uma limitação extrema. Tudo que é vivo, anímico, dotado de espírito, precisa ser reduzido à substância morta, para que se possa medi-lo, pesá-lo e contá-lo, e também para que se possa explicá-lo mecanicamente. Objetos desse gênero podem ser divididos, analisados e fragmentados a bel prazer. Com isso, foi aberta a porta para o infinitamente pequeno e o infinitamente rápido, possível de ser registrado, apenas com a ajuda da eletrônica. De percepção, há muito tempo não se fala mais. E ser resumido apenas em fórmulas abstratas, de compreensão pensante, há muito tempo não se fala mais. Para o cientista, seu objeto se torna estranho. Sobre verdade não se fala mais. Teorias são hipóteses descartáveis de vida curta. Com essa ciência estranha, tanto ao ser humano quanto à natureza, o homem interfere em todas as áreas da vida. Na agricultura, na alimentação, no ensino, no tratamento de saúde, em formas organizacionais, no trânsito, na comunicação e assim por diante. Por isso, não é de admirar que o cientista, confrontado com o objeto de sua ciência, com seu modo de procedimento científico e com suas consequências sociais resultantes, experimente em si mesmo uma crise de confiança em relação ao solo moral em que está situado. Com essa desconfiança, surge em cientistas, na verdade, é um fenômeno alentador. Quando Bacon reduziu a realidade ao que se pode medir, contar e calcular, para depois explicar as conexões entre os fatos de modo causal e mecânico,
o caminho para um cosmo calculável estava delimitado. Esse cosmo calculável estava em crassa contradição com o mundo tal como era vivido pelas pessoas antes do início da Idade Moderna, ou seja, com uma realidade viva, criativa e dinâmica. Era esse mundo não calculável que o ser humano vivia com sua confiança em Deus. Essa confiança estava em extinção e Bacon trancou definitivamente, como cientista, a porta para esse âmbito. Ao mesmo tempo, abriu o portal para um cosmo calculável, para um mundo em que a força moral da confiança não mais é necessária. Porque tudo pode ser contado, calculado, predito e, a partir disso, executado e dominado. Cálculo, como força substituta para a confiança, vem sendo expresso até em declarações desse tipo. Eu conto contigo, conto com o fato de também agires assim, ele não é responsável, isto fica por sua conta. Esse espírito inspirador que quer aprisionar-nos nesse mundo amoral traz, na antroposofia, o nome Ahriman. Cientistas com problemas morais estão ocupados em escapar de seu poder, à procura de novas fontes para uma nova moral. Como consequência final dessa ronda pela sociedade e de um sobrevoo de helicóptero, constatamos que a desconfiança, mas, no mínimo, a falta de confiança em todos os campos da vida, já está presente no sistema, ou se introduz sorrateiramente nele, definindo, pouco a pouco, o pensamento, a disposição e os sentimentos. Esse desenvolvimento rumo a uma desconfiança que se torna cada vez mais nítida, desperta um movimento contrário. Este se relaciona com o fato de a desconfiança produzir solidão, ou, dito ao contrário, de a confiança conduzir a relacionamentos. Quando eu deposito confiança em alguém, quando faço uma comunicação sigilosa a alguém, quando o outro percebe que eu confio nele, então existe algo entre nós. Confiança cria relações, mas o inverso também é verdadeiro. É mediante o cultivo de relacionamentos que pode nascer a confiança. As pessoas de países orientais demonstram isso em seus hábitos de comércio. Primeiro falam demoradamente e extensamente sobre tudo. Talvez comam juntas. E somente tendo crescido certa confiança ao longo desse caminho é que existe também a base para entabular negócios. Sim. É por meio do já delineado... Você quer parar? Eu queria perguntar se todo mundo aqui está confortável e entende o conceito de Ahriman, Lúcifer, Azuras, as forças Adversas. diversas. Então, todo mundo está claro? Camila, mais ou menos? Tá. Bom, vou explicar do meu jeito, talvez se alguém puder me ajudar, agradeço. Steiner traz que existem forças adversas que a gente pode chamar dos obstáculos, das dificuldades, mas seres espirituais que têm como propósito destruir o ser humano, certo? Uma dessas forças é o Ahriman. O Ahriman é tudo aquilo que nos puxa para a força terrena, para a concretude, para a materialidade, o pão, queijo, né? Vejo, logo existe. Lúcifer, que é uma outra força, é tudo aquilo que nos leva exacerbadamente para o espiritual, para o mundo dos sonhos, cabeça no mundo da lua. Então, essas duas forças, em princípio, são as que mais atuam. Existem
outras duas, que são os Asuras e os Horátios, mas a gente não precisa entrar nessa seara. Então, o importante é saber que existem 4 forças adversas, as duas mais atuantes, digamos assim, Lúcifer e Ahriman, que nos coloca no centro dessa dualidade entre o espiritual e o terreno, e cabe a nós, e o Cristo é a imagem do que está ao centro, né? Porque é um processo de ponderação, de equilíbrio dessas forças, porque as duas forças são importantes para o desenvolvimento da humanidade. O que não é, onde a gente escorrega, é que às vezes a gente se entrega demais para uma ou se entrega demais para outra, e isso acaba nos desequilibrando enquanto individualidades e, como consequência, desequilibrando a sociedade, a comunidade, o mundo como um todo. Foi boa explicação, Cíntia? Foi no caminho? Tá ótimo. E eu queria destacar aqui também, né? Estava até com a minha canetinha aqui, essa frase, né? Que confiança cria relações, mas o inverso também é verdadeiro, né? E quando eu estava lendo esse pedaço, eu fiquei pensando muito na questão da antroposofia, né? Porque denomina-se a antroposofia como uma ciência espiritual, né? E quando a gente diz isso, que a antroposofia é uma ciência espiritual, é como se fosse coisas opostas, né? Ciência é ciência, espiritualidade é espiritualidade. Então, inclusive, quando a gente vai dizer isso para as pessoas que não conhecem a antroposofia, a gente tem até um pouco assim de cuidado, né? Assim, eu estou falando de mim, né? Entra assim de uma forma cautelosa com essa denominação, porque as pessoas olham assim com uma certa desconfiança mesmo, né? Mas que é isso? Ciência e espiritualidade são duas coisas muito distintas, né? E eu acho que é exatamente isso que está falando aqui nesse parágrafo, né? Porque a ciência, até então, sendo compreendida como aquela que é totalmente ressecada, né? Você tem que medir, tem que ser palpável, tem que ser concreto, tem que ser pesado. Isso é ciência. O que não é isso, não é ciência, né? Então, eu achei bem interessante essa parte. Tem uma frase, e eu provavelmente vou errar quem falou a frase, mas ou foi o Einstein, ou foi o Marcelo Gleiser, não sei se vocês conhecem o Marcelo Gleiser, é um cientista que brasileiro, que ganhou um dos prêmios relacionados a esse intercâmbio de ciência e espiritualidade, ou foi um dos dois, ou não foi nenhum deles, mas que falou algo relacionado a isso que a Cíntia trouxe agora, que quanto mais ele se aprofundava da ciência, mais ele se aproximava de Deus. Para ver como já nós temos a possibilidade desse resgate. Em algum momento, talvez lá nos primórdios do ser humano, nós estávamos tão conectados com a natureza que a ligação era uma ligação direta com Deus. E daí nós, para uma necessidade de individualização, sair da alma de grupo e vir para essa alma da consciência, para cada um de nós fazer aquilo que é necessário para nós, mas tendo também em vista a comunidade, foi necessário materializar, foi necessário concretizar. E olha que bonito ver que, a partir desses estudos, como a antroposofia e alguns outros, você vai retomando, a gente vai procurando esse caminho de reintegrar aquilo que é material com aquilo que é espiritual. E a última observação que eu ia fazer é que o último parágrafo, quando eu deposito confiança em alguém e que ele traz a forma como as pessoas de países orientais se relacionam, e eu queria pontuar que isso também acontece na sociedade brasileira em especial, isso é interculturalidade. Quando eu li esse parágrafo, eu falei, meu Deus do céu, é um dos trabalhos que eu faço, que você, para criar, aprofundar a relação, os hábitos, algumas sociedades, elas compartilham primeiro os seus hábitos, e a partir desse compartilhamento de hábitos é que a confiança nasce. Eu acho tão bonito isso, né? E é intercultural, muito legal. É. Obrigada, Cíntia.
Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa até aqui? Como está reverberando o texto? Não? Continua, então? Então, vamos lá. É por meio do já delineado desenvolvimento rumo à desconfiança que surge, portanto, o isolamento. Na ausência da qualidade da confiança e em virtude do sofrimento por causa da desconfiança, que se alastra vagarosamente, o portão é aberto em outra direção, em direção à confiança cega. Nesta, não existe necessidade alguma de capacidade autônoma de juízo. Alguém se entrega, e aqui nos defrontamos com a caricatura da atitude de doar. Na segunda parte do livro, sobre doar e agradecer, entraremos em detalhes a respeito, né? Então, alguém se entrega a uma instância ou pessoa e ali é recebido cordialmente. Na troca pela confiança cega, toda a felicidade imaginável é prometida. Quanto mais o sofrimento aumenta no lado escuro da desconfiança, tanto mais instâncias se oferecem para receber nossa confiança cega. Gurus, líderes de seitas, grupos fundamentalistas, ideólogos, partidos políticos, líderes autoritários e, se eu ler essa frase, Last but not least. A ciência. Quem, de certa maneira, está familiarizado com a antroposofia, reconhece na polaridade confiança, confiança cega, aquela que existe entre os dois representantes do mal, Ahriman e Lúcifer. O homem precisa deles para poder desenvolver-se em um ser livre. Ahriman tenta amarrar o homem à terra, dirigindo-o para a escuridão e a solidão. Lúcifer tenta puxá-lo para longe da terra, para que ele se perca no mundo espiritual ilusório e numa comunidade irreal. A confiança é uma qualidade do meio, uma virtude cristã que precisa ser desenvolvida entre desconfiança e confiança cega. Desenvolver em liberdade novas formas de confiança, como substância de uma comunidade com face humana. Eis o grande desafio da nossa época. Como essas novas forças de confiança se comportam em relação às antigas. E por que essas antigas perderam suas forças? Será o conteúdo do capítulo seguinte. Algum comentário até aqui? Cíntia, por favor, essa parte que você falou, esse parágrafo aí último, você falou sobre a confiança está no meio, né, da desconfiança e da confiança cega. Pode repetir, por gentileza? A confiança é uma qualidade do meio, uma virtude cristã que precisa ser desenvolvida entre desconfiança e confiança cega. Desenvolver em liberdade novas formas de confiança como substância de uma comunidade com face humana. Eis o grande desafio dessa época. Como essas novas forças de confiança se comportam em relação às antigas, e por que essas antigas perderam suas forças. Será o conteúdo do capítulo seguinte. Essa palavra confiança, confiar no sentido de esperar, né? E o que você espera? Você pode esperar ou não esperar de alguém ou das coisas. E como foi colocado na leitura, né? Nós somos bombardeados de tantas situações que há aquela
a nossa criança, toda criança confia, né? Quando a gente cresce, começa a ficar cheio de traumas e situações que você passa pelos tombos, né? Pelos traumas ou obstáculos, e é natural. E agora esse desenvolvimento que eu fico pensando, o desenvolvimento de você voltar a confiar, né? Então, tem pessoas que me conhecem e falam assim, estou falando de mim, né? Conhece e fala assim, nossa, como que você é boba, como você, né? Você é uma pessoa que não é possível, sabe? Está sempre acontecendo. Então, essa história está voltando para que você aprenda. Mas eles colocam isso como se fosse uma coisa errada da minha parte. E não é. É só a única história está tudo em cima disso, de você confiar nas pessoas, nas situações, ou esperar e aquilo não acontecer. Então, tem que ter uma lucidez de saber aquilo que você é a sua parte e a parte do outro. Porque, por exemplo, eu estou aqui, eu confio nesse grupo, estou aqui aberta, de coração aberto, inclusive está gravando, sei lá, vamos dizer, não sei para onde vai isso, para onde vai parar, e aí eu estou falando de mim. Olha que coisa séria, eu estou falando de mim, eu devia estar dando exemplo de um outro, né? Assim, um caso. Porque aqui ninguém está falando pessoalmente, aqui não é nenhuma terapia, não estamos num grupo de, né? Você não está sozinho, entendeu? Eu estou no mundo falando isso, mas eu quero falar realmente no mundo que o porquê que às vezes eu vou voltar a falar, tentar me fazer claro. Se alguém, vocês estão conseguindo entender o que estou falando? Ou tem que Sim, voltar? estou Então, assim, é entendendo. uma questão muito assim, porque eu confio, por exemplo, a Cecília. A Cecília está ali, é lá da Bahia, eu conheço Cecília de outras salas. Então, Cecília, não estou nem vendo a Cecília aqui, mas eu confio na Cecília. Eu estou aqui desse lado, ela está lá na Bahia, longe, totalmente, 10 horas de viagem para chegar lá. Mas eu consegui fazer isso. Agora, amanhã, Cecília, vamos dar um exemplo. Cecília me decepciona, ou acontece alguma coisa que faz faltar essa minha confiança ou essa minha esperança, e eu acreditei em que foi a minha criança, foi a minha pureza. Então, isso, às vezes, vai acabando, não é? Você vai, porque as pessoas vão te decepcionando, você vai criando traumas, está tudo bem. Aí você acaba tendo que ir para uma terapia, para poder voltar a confiar. Olha que louco. E quem está de fora, que não tinha isso, que sempre foi, vamos dizer, os famosos, que na minha época diziam os famosos águias, as pessoas que já tinham 2 palmos na frente, já estavam sempre na esquiva, já nasceram assim. E essa é muito complicada. E se levar isso para a sala de aula, a mesma coisa. Como que você está levando uma turma, né? E essa turma pode confiar em você? Tá assim passando essas coisas na minha cabeça. Será que essa turma pode confiar em você? Você está fazendo o seu, né? Você está vendo essa diferença, essa pessoa como um humano que tem as suas dificuldades, que tem um mundo que traz. Poxa, às vezes eu tive um aluno, uma experiência minha, eu tive um aluno que ele chegou na minha sala, eu nunca mais me esqueço disso, ele pulou a janela. Ele, em vez de entrar pela porta, pulou a janela, porque era mais rápido, não ia dar conta, muitos alunos, e ele achou que eu não fosse dar conta. E eu percebi, e eu falei, não, você vai voltar e entrar pela porta. Ah, porque não quero nem saber se na tua casa não tem porta, se você pula, como é que você faz? Mas aqui é o lugar que você tem que entrar pela porta e eu estou te vendo. Então, aquilo ali foi uma lição para mim. Depois, no final, todo mundo, mas professora, a senhora é maluca, esse garoto é bandido, ele vai... Não, não, ele entendeu o que eu quis dizer para ele. Eu estava vendo ele, entendeu? Eu vi, eu senti, então eu quero que você entre. Aí toda aula ele chegava, bom dia, professora, bom dia. Então ele começou, mesmo que fosse no deboche, mas ele percebeu a diferença, né? Não sei se eu estou conseguindo dar o exemplo certo, mas tudo bem, não vou falar mais. Mas assim, é só porque aquilo mexeu comigo, essa palavra, porque eu escuto muita crítica em relação a isso, entendeu? Por exemplo, nós que estamos estudando antroposofia, e foi o que a Silvia falou, a Silvia, que às vezes a gente fica embaraçado para dizer
que não é, sabe, uma coisa esotérica, não é uma coisa, tá viajandona, não. Né? No Rio de Janeiro a gente costuma dizer isso. O pessoal está viajando. Não é nada disso, é ciência, entendeu? Está comprovado. Então, não é só a espiritualidade. Dizer que você está fazendo isso, tudo que vocês fazem, por que que acende a vela, por que que tem um ritmo? A vela tem um motivo, porque tudo tem um motivo, tudo tem um fundamento. O fato de acordar cedo, o fato de quando o sol vai embora você ir dormir. Então, tudo dentro da antroposofia tem um sentido, tem um fundamento. Isso é muito importante. Para mim foi ótimo, porque tinha muitas coisas que eu já fazia e que não tinha essa... Eu ia por intuição, mas hoje a gente vê que, poxa, é legal, isso tem um fundamento, é por isso. E é muito bom, né? Quando a gente tem esse retorno, né? De saber que está fazendo, mas por quê? Não é só uma parte espiritual, tem o espiritual e tem a ciência também, né? E a gente tem que ir por esse caminho do meio, né? Em que momento você vai usar a ciência, em que momento você vai usar a espiritualidade, e eu acho que é isso que é a proposta, assim, mas... Stop. Obrigada pela sua contribuição, viu, Rosimeire? Sim, acho que tudo que você colocou é muito pertinente e todas essas questões, né, colocadas aqui, eu acho que vai ser muito importante a gente trazê-las conosco ao longo dessa leitura, porque essa questão da confiança é algo que mexe mesmo com a gente. Mexe com a gente tanto no âmbito individual das nossas relações, né, próximas, quanto no âmbito social também, porque ele faz esse autor parece que ele vai trazendo, né? Ele vai construindo essa leitura nesses dois âmbitos, né? Ele vem para o individual e ele vai para o social o tempo inteiro. Então, acho que todas essas questões, elas são muito importantes para que a gente continue essa leitura, né? Trazendo tudo isso mesmo que você colocou. Né? Para mim vem, a partir da tua fala também, Rose, o que seria, dentro do teu relato, o que seria confiança cega e desconfiança, sabe? Porque e a imagem, e isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês, a partir do que a gente leu até agora, qual é a imagem mesmo, que fica na cabeça de vocês em relação à confiança? E na minha, é claro que eu vou colar, porque eu já tinha feito a leitura do livro, e eu tenho a imagem que eu desenhei para mim. Fica aqui uma sugestão, sabe? Depois aquieta, pega um lápis, uma aquarela e faz uma expressão artística. Como seria a imagem da confiança para você? Não é nada para a gente compartilhar, é para você ter, para ver como é que a alma expressa isso, né? E quando eu fiz o meu desenho, porque estudar antroposofia para mim é difícil, as palavras são difíceis, as leituras são complexas, as coisas me escapam. O que me socorre toda vez, a cada parágrafo, é quando eu trago a imagem do Cristo e coloco ele bem no centro. Então, muito das minhas falas, eu sempre vou atrás, a minha cola é essa, eu vou lá atrás, pego o Cristo e coloco ele aqui no meio e busco refletir, a partir do pouco conhecimento que eu tenho de vida, obra, né, dos feitos, que eu não sou uma profunda estudiosa do assunto, mas eu ponho a imagem dele e reflito como talvez ele se posicionaria, ou a partir dos exemplos que ele deu, como que ele se posicionou em relação, né, o que ele fez que, para mim, eu identifico como sendo confiança, sabe? E a gente está na época da Quaresma, da Páscoa, e essa época, para mim, essa história, né, da Via Crucis, e dele sozinho, e quando ele pergunta, né, naquele momento ele, pai, sei lá, você me abandonou mesmo? Ele tem essa dúvida, mas
ele percorre o caminho dele na fé dele de que ele é o Filho de Deus. Sabe? E isso, para mim, é muito forte. Então, quando eu olho para o Cristo, quando eu imagino o Cristo e me coloco no papel de eu também sou filha de Deus, assim como ele, me vem a confiança no mundo espiritual daquilo que eu tenho que fazer na vida material. Então, esse centro é o que me apazigua. Até quando as palavras externas, né, falam, você está fazendo desse jeito, você está fazendo daquele. Aí eu preciso respirar comigo mesma, centrar, e ainda que eu esteja errada, não significa persistir no erro, mas reconhecer que são os meus passos no meu processo de aprendizado, na minha velocidade, para alcançar, em algum momento, essa imagem que eu reverencio, né? Porque falar as pessoas vão falar, mas usar os nossos sapatos e pisar os nossos passos, só a gente mesmo. Não tem outra pessoa para fazer isso. Eli. Então, eu queria exatamente falar o que você disse agora, que depois que eu comecei a estudar antroposofia, a confiança foi o que eu mais... Foi um presente na minha vida, assim, criar essa confiança no mundo espiritual, que é muito difícil, às vezes, você acreditar nas pessoas, né? Então, quando você tem... Eu vejo por mim, né? Quando eu tenho uma dificuldade, algo que eu queira fazer, eu sempre peço, assim, confiança no mundo espiritual. Isso, assim, está sendo muito importante na minha vida, criar essa confiança, que é algo que é difícil mesmo, né? Como a Rosimeire disse, que nós, se formos olhar o que as pessoas falam, eu também fui professora há muitos anos, né? E às vezes tinha essa dificuldade mesmo. E é importante você internamente, né? Foi isso que eu comecei a desenvolver e acreditar no mundo espiritual. Faça, e aí o que você, mesmo que dê errado, como você disse, né? Mas, para mim, na antroposofia, o que eu queria fazer esse depoimento aqui, sabe? O que eu mais desenvolvi, né, no meu autodesenvolvimento mesmo, é a confiança. Para mim, assim, tem muita gente que fala, é uma transformação, né? Para mim, é adquirir essa confiança no mundo espiritual. Isso eu queria falar. Obrigada. Eu queria comentar uma coisa também que a Rose colocou, que tem a ver, né, no meu entendimento, com esse último parágrafo. Porque, quer dizer, tudo que ela falou tem a ver com esse último parágrafo, mas especificamente uma frase, assim. Porque a Rose coloca, assim, que confiar, lá no início da fala dela, ela falou assim, quando você confia, você espera algo do outro, né? E aí tem uma frase aqui, desse último parágrafo, que eu acho que ela é essencial, que ela diz o seguinte, desenvolver em liberdade novas forças de confiança. Para mim, essa frase, né, desenvolver em liberdade novas forças de confiança, ela diz exatamente que essa nova força de confiança, que essa confiança do meio, essa confiança do Cristo, ela é em liberdade. Ser em liberdade, eu entendo como não é esperando do outro, é confiar confiando. Eu não preciso que o outro me responda aquilo que eu espero dele. Então, acho que essa nova força de confiança, ela é isso. Porque quando uma criança, né, lá em 1º setênio, por exemplo, se ela estiver em cima de um muro e um adulto chega para ela e diz assim, pula aqui, e ela não pula esperando que o outro pegue ela. Ela pula porque ela pula. Ela pula porque ela ficou com vontade de pular. É uma confiança que ela é totalmente pura. Criança nem sabe isso, se o outro vai me segurar, se não vai me segurar, isso não passa pela cabeça de uma criança, né? E à medida que a gente vai caminhando na nossa biografia, né,
a gente tem momentos em que isso vai se perdendo e que a gente precisa reconstruir na nossa própria biografia essa confiança pura, né? Em liberdade. Eu vou pular porque eu estou com vontade de pular. Então, assim, fiquei com isso aí. Cíntia, queria somar ao que você falou, que nesse pulo, a criança, ela vai, né, nessa confiança pura. E é o seguinte, o adulto ou quem estiver lá para receber pode falhar. Pode falhar. A pessoa pode estar parada, com os braços esticados, preparada para amparar, mas na hora que vem o peso da criança nos braços, esse braço pode quebrar, um dedo pode torcer e essa criança pode vir para o chão. Então, olha que interessante como realmente não pode ou não deveria estar atrelado ao que o outro vai entregar, porque às vezes o que o outro vai entregar é maior do que o que ele estava ofertando. Então, estou imaginando, você está com as mãos assim, e a criança pula, e se pega nos teus dedos, vira, bate de mau jeito, vai a criança para o chão, você quebra, e aí eu vou falar, eu confiei em você e seu dedo quebrou? Olha que interessante, assim, a gente também olhar por essa perspectiva do que eu faço e do que o outro consegue abarcar. E nesse meio é que vai estar o Cristo, nem no meu pulo e nem no que você abarca. O Cristo vai estar em como nós dois vamos levar essa situação a partir da consequência desse encontro. Está na hora da gente finalizar, né? Eu e a Silvia, né, em nome da Eleve, a gente agradece a presença de vocês, né? A disponibilidade de estarmos aqui fazendo essa troca, percorrendo esse caminho. E então, a gente aguarda vocês na próxima quinta-feira e a Sil vai terminar a conversa, né? Um bom dia para todos nós, em confiança. Bom dia. Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. A dança da autoconsciência se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria o acordar espiritual do outono. O inverno irá, em mim, despertar o verão da alma. Beijos, obrigada. Obrigada.